me dá um tempinho. Ok, Oscar, é com você. Então, boa noite, irmãos. Salve Deus, salve Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, salve o Patriarca São José, salve os 5 irmãos maiores, salve a Irmandade da Luz, salve o nosso mestre Irineu. Bom, para falar do mestre Irineu, nós temos informações na ordem, né, a respeito da trajetória dele no planeta, né? Então, para a gente falar do mestre Irineu, tem que começar a falar lá da formação da Terra, para a gente entender a trajetória da missão dele aqui no planeta, que não foi só nessa última reencarnação que ele teve um trabalho espiritual importante aqui na Terra. E para falar lá do início, tem que citar um pouquinho de Obatalá, para a gente ficar mais inteirado no processo da vinda do mestre Irineu. Porque ainda na formação da Terra, o Batalá foi designado com uma equipe de 300 indivíduos, né, espirituais que vieram aqui na Terra com o objetivo de implantar a vida na matéria, porque determinados espíritos precisavam passar por esse tipo de evolução. O planeta Terra é o que se encaixava para atender esses requisitos. E assim ele veio e antes de nascer as primeiras vidas aqui na Terra, vieram para cá espíritos exilados, degradados, assim como a Terra começa na regeneração a expurgar espíritos para outros planetas, porque não conseguiram acompanhar a evolução do planeta. Naquela época foi o contrário, vieram espíritos de outros planetas para cá, porque não conseguiram cumprir a missão lá no crescimento espiritual junto com o planeta onde eles se encontravam. E aí são aqueles... Então eles vieram para cá, esses espíritos, e quando depararam com a energia densa da Terra, né, eles estranharam a diferença da energia sutil que vivia no planeta deles, e eles se revoltaram. E daí ficaram perambulando na escuridão por milhares, milhões de anos, alguns perambulam até hoje, e são aqueles que a Bíblia cita como os anjos caídos. Bom, enquanto isso, a Terra foi feito um laboratório aqui para preparar para a vida na matéria. Precisava dos 4 elementos, porque toda vida orgânica aqui na Terra é feita dos 4 elementos: terra, água, fogo, ar. Então precisou, né, da presença dos orixás. Por exemplo, né, para ter água aqui na Terra, precisava da energia de Iemanjá, que é o orixá que é responsável por que tem essa energia da água. Não só da água, mas a fertilidade do solo, a fertilidade dos vegetais e animais para reprodução, né, com a energia feminina, tudo dependia de Iemanjá e sua falange. Assim aconteceu com os 4 elementos. Orixá, assim como a natureza se diz que é a força dos orixás, aliás, os orixás são força da natureza, né? A natureza também é a força dos orixás. E foi milhares de anos esperando consolidar os 4 elementos para poder gerar a vida na Terra. Milhares de anos, né? Quando esses 4 elementos se fundiram, deu condição para sintetizar a proteína e gerar as primeiras vidas na Terra. E essas primeiras vidas foram as bactérias e os vírus, né? As primeiras vidas aqui na Terra. Não tinha nenhum chinês naquela expedição, né? Não teve coronavírus nessa época, graças a Deus. Aí, bom, foi gerando a vida e até chegar nos vegetais, no reino animal. Então é que a Blavatsky chama lá a doutrina secreta de
primeira raça raiz aqui na Terra, né? Primeiros seres humanos começaram a surgir aqui. Então, na Bíblia fala de Adão feito do barro, né? Então o barro é uma mistura de terra com água, e teve o terceiro elemento, que é o ar, o sopro, né, que fala, e o calor, né? Sem calor não tem vida, é o fogo, né? Que dá o calor para ter vida. Então, a mitologia da Bíblia, para explicar isso, usa essa terminologia. Quando o homem nasce, nasce do pó da terra e volta para o pó. Nós nascemos dos 4 elementos, quando desencarna, devolve para a terra os 4 elementos. E assim foi a primeira raça. Depois, quando o homem atingiu a racionalização das mentes, aí começou a mudar a coisa, né? Porque enquanto o homem não pensava, a Terra era um paraíso. Bastou o homem ter acesso ao conhecimento para a coisa começar a desenfrear. Aí começou a desenvolver aqueles 7 pecados capitais, né? Que está lá na Bíblia. Que é quando a matéria pesa, aí começa, né? Inveja, ira, aquelas coisas que diz lá, preguiça, soberba. E o homem, com a mente racional, ele tinha o poder da escolha. Foi dado o livre-arbítrio para ele, que é das leis aqui do planeta. E com esse livre-arbítrio, aqueles espíritos exilados que estavam aqui, que tinham até uma função, quando eles já chegaram com a inteligência, eles que tinham a missão de ajudar na evolução dos espíritos das primeiras vidas aqui na Terra, eles, ao contrário, manipularam as mentes do ser humano aqui para atingir os objetivos deles, né? Já que eles estavam corrompidos, eles não, todos revoltados, e aí a humanidade desenfreou mesmo, né? Começou muitas guerras, as atrocidades, aquela coisa toda. Então, resumindo, e aí já era a segunda raça raiz, né, que a Blavatsky fala lá, o homem já atingiu a racionalidade. Foi aí que o mestre Irineu aparece na história do planeta Terra pela primeira vez, porque Jesus Cristo sempre foi o governador, espécie de monitor, né, de todo o sistema solar, e o planeta Terra faz parte desse sistema. Foi enviado para cá uma falange de espíritos chamada de Império, que veio com a missão de ajudar na evolução dos que já estavam aqui na Terra, porque eles estavam totalmente perdidos. E Mestre Irineu, com o nome espiritual de Juramidã, veio comandando esse império. Por isso é chamado Império Juramidã. Então, aí que o Mestre Irineu começou a trajetória dele aqui no planeta, e ele tinha a missão de povoar as Américas, né, que estavam em formação. Começou lá da América do Norte, lá da ponta, até lá embaixo, passando pela América Central, América do Sul, até lá no Rabo do Chile, ocuparam em espírito durante muito tempo. Depois, parte daquele império começou a reencarnar. E o mestre Irineu teve várias reencarnações ali na América, principalmente na América Central, talvez por ser o centro geográfico ali da América, ele reencarnou mais ali, onde deixou até edificações. Depois, na América do Sul, tem algumas que não foram descobertas ainda. E nessas reencarnações, né, quando o espírito entra na matéria, tem a lei do esquecimento, né? Então, ele aconteceu na matéria, geraram vários povos ali, e depois começou aquela coisa de um povo invadir o outro, ataca, outro se defende, aí morre, atrocidades de toda maneira, extermínio de povos, começou tudo aquilo. Quando o mestre desencarnava, ele olhava e via que não cumpriu a missão na íntegra como era para ele ter feito. Aí ele pedia para voltar, para reencarnar, para corrigir o erro. Aí voltou, não conseguiu. A última reencarnação dele ali,
nas Américas ali, foi como xamã norte-americano, onde ele comandava lá o povo dele, e ele teve que se defender com invasões estrangeiras, não se livrou ainda daquelas guerras. Daí ele viu assim muita atrocidade, o povo sendo dizimado. Foi onde ele, essa última reencarnação dele já foi depois da vinda do Cristo, depois dos 2000 anos atrás que o Cristo passou por aqui encarnado. Então ele pediu que queria vir reencarnar numa roupagem mais humilde, sem privilégio nenhum, para que ele começasse do zero e tivesse uma chance de resgatar tudo aquilo que ele não conseguiu antes. E a oportunidade foi acertado, né, que ele ia implantar, através da bebida sagrada, levar o conhecimento do Cristo para aquele povo, um povo bem humilde, um povo analfabeto, e que a missão era difícil, ele reencarnou sabendo da dificuldade que ele ia encontrar. E assim foi. No ano de 1890, né, ele nasceu lá no Maranhão, na cidade de São Francisco Ferré, São Vicente Ferré, em 1890. Ele foi neto de escravos e família pobre, né? 2 anos depois que tinha sido abolida a escravidão. E ele, com 10, calcula-se 10, 11 anos, o pai dele abandonou a família com seis filhos lá, a mãe dele teve que assumir sozinha, e ele, o primogênito, com 10, 11 anos, teve que ir trabalhar. Mas ele, por já ser aquele espírito, né, de uma experiência, que veio com essa missão, ele, de criança ele já sonhava com muita coisa, ele não entendia muito bem os sonhos dele, que ele tinha. E sempre aparecia a mentora dele nos sonhos dele, a Clara, sempre dando conselho, chamando a atenção dele quando fazia as coisas erradas. E ainda adolescente, ele teve uma briga lá na cidade dele lá, naquele tambor de crioula, aí ele teve um quebra-quebra bem feio lá. E aí eu sei que nessa brincadeira aí, contaram, a mãe levaram para a mãe dele, a conversa à noite, a falou para o tio dele, que é o homem responsável na família. Aí ele deu umas chicotadas no Irineu, aí ele pegou as malas no dia seguinte e seguiu no mundo, foi lá para São Luís do Maranhão. Lá ele estava completando os 18 anos, e aí ele serviu o exército lá. Ali ficou mais ou menos 2 anos ali, dali ele foi para Belém do Pará, onde lá ele trabalhou como jardineiro, não sabe muito bem se trabalhou no Cais do Porto, existe essa dúvida, mas ele sempre na busca de uma luz espiritual, porque por dentro dele existia um chamado que ele não sabia o que era. E ele lá frequentava aqueles centros espíritas buscando um conhecimento diferente do que a Igreja Católica tinha passado para ele, porque ele sabia que tinha mais coisa, que não era, Nossa Senhora não era apenas aquilo, o Cristo não era apenas daquele jeito que falava. Mas quando ele chegava nos centros espíritas lá, ele deparava, né, com aquelas tipo de trabalho que eles fazem no centro espírita, né, de barganha, de troca, querendo dinheiro, aquelas coisas que existem até hoje. Então não preenchia os propósitos dele. E aí ele, quando apareceu um navio lá que ia levar um pessoal, embarcar um pessoal para trabalhar lá na Seringa, na região amazônica, bem lá no fundo da Amazônia, lá no Acre, em Manaus, naquela área lá, e ele se inscreveu lá, e ele conheceu o interventor do Acre lá em Belém, que naquela época o Acre tinha sido pouco tempo anexado ao Brasil, ficou muito tempo, aliás, sem ser Estado, né, era um território. E esse interventor que ele conheceu lá, ele era um juiz, e estava interessado que o mestre Irineu trabalhava para ele, pela estatura física, um porte físico, ele estava o quê? Com 20 anos, né,
1,98 m de altura. O cara ainda, o juiz interventor ainda pagou a passagem dele. Então havia muito aquela propaganda, né, que o povo enriquecia na seringa, na borracha, mas não era uma realidade, né? Quem enriquecia lá eram os latifundiários, os donos de terra, que ganhavam muito dinheiro. Ele foi para lá. Assim que ele saiu da terra dele, no plano espiritual, ele já estava sendo acompanhado pela Teresa Légua, uma espécie de guardiã dele, né? E a família Légua toda já tinha essa missão de acompanhar ele. E ele chegou lá no Acre, em Rio Branco, em 1912. Foi quando ele chegou lá, uma cultura totalmente diferente, né? Porque lá praticamente juntava as pessoas de todos os lugares, então não tinha nenhuma cultura própria lá. Era cada um querendo ganhar, só pensava em dinheiro. Então não tinha amigo, não tinha ninguém em consideração nenhuma com o outro. A lei lá era a lei da bala, da faca, do dinheiro, que fazia justiça lá. E ele teve que sobreviver a tudo aquilo. Tinha poucas pessoas de cor negra lá, aí o preconceito aumentava muito mais ainda. Chegou lá, ele deparou com um regime de semi-escravidão lá nos seringais. Mas ele sabia por dentro dele que ele estava ali, não era buscando dinheiro, era alguma coisa espiritual. E nos sonhos dele, nos desdobramentos, ele fazia esse contato dele, ficava sem entender mais ou menos a coisa direito, mas ele sabia que tinha alguma coisa esperando ele. Ele ficou lá, os primeiros meses ficou em hospedaria, depois ele tomava banho naqueles rios de água cheio de barro lá. Aí ele, sempre com aquela coisa por dentro, ele chorava, sozinho ele chorava, porque ele sabia como é que ele ia achar aquela coisa que tinha esperando ele, batia aquela angústia. E um dia ele conversando com um índio velho, e essa história abre um aspas que só tem essa história na Irmandade. Conversou com o índio velho, o índio falando para o índio essa coisa que ele tinha por dentro dele, que ele não sabia o que era, que ele se sentia angustiado com isso. O índio falou para ele que tinha uma bebida que eles bebiam e que dizia tudo que a pessoa queria saber, a pessoa ficava sabendo. E ele não acreditou, não. Falou, isso é coisa de doido. Né, que a bebida vai fazer eu saber das coisas. Mas ficou com aquilo na cabeça. E ele encontrou, né, dois irmãos lá da terra dele, André Costa e Antônio Costa, que conviveram com ele lá na adolescência. E eles falaram para ele que sabia onde servia a bebida. Aí atravessaram o rio, era lá no Peru, primeira vez que ele foi lá tomar a bebida. Ele bebeu, aí participou do ritual lá com eles, aí ele foi para casa, falou, essa bebida para mim ela não serviu de nada não, só vomitou, não aconteceu nada lá no trabalho. Ele foi para casa, quando ele deitou na cama à noite, começou a vir o efeito da bebida. Ele se sentiu num lugar onde nunca tinha lugar parecido com aquilo onde ele estava, foi onde apareceu a Clara e falou que ele tinha uma missão, tinha que ir 7 dias na floresta, ela tinha uma missão para passar para ele, falou muito detalhe. Ele acordou de manhã, não falou para ninguém, ficou aquilo só para ele. Mas ele não acreditou muito, ficou, será que eu estou doido? E aí passou uns dias, ele foi tomar a bebida em outra casa, que era uma casa mais, que tinha os propósitos mais próximos do dele. E ele foi para casa, sentiu a presença de novo da Clara, falou a mesma coisa. E aí ele estava na dúvida, mas ele resolveu aí. Ela falou que ele tinha que levar, só comer macaxeira, né, a mandioca, e que levasse a bebida ayahuasca. Chá de cidreira é a única coisa que ele podia beber, além disso, para empurrar a mandioca para a garganta.
E aí ele pegou, foi para o mato, combinou com um amigo dele para cozinhar a mandioca e deixar em um determinado lugar lá para ele. Ele não podia ver mulher, não podia ver homem, ninguém. Só quem já morava na mata, que eram os índios e animais, isso ele viu muito lá. Aí combinou com o cara lá, chegava, batia numa árvore lá, mestre Irineu escutava o barulho, sabia que chegou a mandioca, ia lá, comia, e ficava lá, no meio do mato lá. Ele levou uma espingarda lá para o mato. Aí, primeiro dia, segundo, terceiro, eu já estava cansado, dor no corpo, fome, só comendo mandioca, e nada do contato que foi prometido. Aí dizer que olhava para a lua e a lua parecia que estava no lugar errado. E o brilho da lua era um brilho diferente durante os dias que ele teve lá, que era a lua cheia. Aí no quarto dia, foi quando ele olhou para a lua e viu a presença dela. Ele viu aquela senhora lá na rua, coisa mais linda que ele nunca viu, e ele só fez chorar. Naquele momento sumiu tudo que ele tinha de dor, de cansaço, de fome, saiu tudo aqui. Aquela energia envolveu ele de uma tal maneira que ele ficou como se estivesse hipnotizado. Nesse dia ela não falou nada. Aí no quinto dia que ele estava lá, ela veio pela segunda vez, também não conversou. Aí ele não dormiu mais, depois daquele encontro. No quinto dia, no sexto dia, ele, determinada hora lá, ele deu vontade de ajoelhar e rezar o texto. Porque a mãe dele, quando ele era criança, morava com ela, todos os irmãos lá tinham que rezar todo dia, e o texto era feito de joelho. Depois que ele saiu sozinho na vida, ele não tinha o hábito de rezar, não. Nesse dia deu vontade de ajoelhar e rezar. E ele ficou contando as dezenas lá nas pedrinhas. Jogar nas pedrinhas lá para contar as dezenas. Aí, antes de terminar o texto, ela apareceu para ele. E aí que ela passou a missão para ele. Olha, você deixa que a sua alma abra o seu coração, você perdoe você mesmo. Nesse momento, ele viu todas a retrospectiva das vidas todas que ele teve antes. E ele falou, olha, eu tenho tanto pecado, fiz tanta coisa errada que não tem como me perdoar. E aí ela falou, olha, eu vou ajudar você a te levar ao Cristo, você cria força para isso. E aí foi quando aí ela passou a missão para ele. Ele tinha que trabalhar com aquela bebida que ele estava tomando, que ele ia ter a missão de levar aquela bebida até as pessoas, que é uma maneira mais fácil das pessoas encontrar o Cristo verdadeiro, a Virgem Maria na sua essência. E ele aceitou a partir daquele momento. Ainda falou para ela, perguntou o que ele queria na bebida, ele falou que coloca tudo na bebida que for para curar. E foi embora. Aí chegou o sétimo dia, era o último dia dele na mata, e ele resolveu fazer o terço de novo. E era detalhe, eram 6 horas da tarde quando ele fez, quando ela apareceu para ele. Quando deu aquela vontade dele fazer o terço, eram 18 horas, e a hora que ela veio, a hora grande. No sétimo dia, ele resolveu fazer o terço de novo, e ela veio e falou para ela, olha, você já está pronto para assumir a sua missão. Agora, você só tem que ter cuidado, porque o caminho vai ter muito espinho e vai ter muita pedra. E você não vai receber nada em troca, a não ser o amor do Pai. E esse a não ser o amor do Pai foi que deu toda a força para ele naquele momento. Ele sabia, ele sentiu confiança que ele podia seguir. E ele saiu dali da floresta entendendo tudo que ele tinha que fazer, por que ele tinha ido até aquela floresta, por que foi parado no interior do Maranhão, ali no Acre. Aí ele entendeu tudo, toda a missão dele. E ele já estava sendo acompanhado, já desde as vidas anteriores, o Uraniano, sempre acompanhando ele para orientar ele
confecção da bebida. Isso em 1912. Ele voltou, continuou o trabalho dele nos seringais, ele tomava a bebida muito reservado, porque ele encontrou umas barreiras lá muito difíceis para ele. Imagina, década de 1910, 1920, né? Tudo que era do índio e do negro não prestava. O índio era considerado quase que um animal, né? Um ser inferior mesmo. E o negro também. E ali naquela floresta onde todo mundo era branco, tinha pouquíssimos negros ali, o racismo era pior ainda. E a religião, e a classe, que ele era pobre, dois preconceitos. E a religião católica que impunha as crenças em todo mundo, né? Não podia ter outra religião. E nessas cidades assim pequenas, né, quem mandava era o padre, né? O padre falou, está falado. O delegado respeitava, o juiz respeitava. E ele tomava bebida assim muito reservada. Em 1917, quer dizer, 5 anos depois, esses irmãos que ele encontrou lá, André Costa e o José Costa, fundaram um centro de regeneração cristã, Centro de Regeneração da Fé. Funcionava como um centro espírita, dava consulta, tinha medianização, receita, remédio. E ele ficou lá com esses irmãos, trabalhando nesse centro lá. E depois de um ano, em 1918, ele saiu por causa da perseguição da polícia. A polícia ia, de vez em quando, dar uma batida lá. Eles já sabiam que era a polícia aí, de vez em quando eles sabiam que a polícia estava chegando, eles escondiam a bebida, fingia que começava a dançar forró e tal. A bebida, a polícia passava, voltava. Outra hora cantava aqueles hinos da religião católica, aí a polícia olhava, não, pode deixar que a gente boa. Aí a polícia saía, eles começavam a bebida de novo. Aí ficou um ano de tanta perseguição de polícia, falou, não, vou sair daqui, vou ficar aqui não. Aí ele saiu, foi quando estava formando a comissão de limites lá na fronteira do Acre com Peru e Bolívia, porque tinha acabado de ser anexado o Acre, né? Então o governo queria uma guarda ali na fronteira. Então foram militares destacados para lá e o mestre Irineu conseguiu uma vaga lá para trabalhar com esses militares lá. Ali foi tudo mais ou menos encaminhado pela espiritualidade, né? Porque ele futuramente ele ia precisar muito da proteção de oficiais, né, de exército, para conhecer. Ali foi um meio deles conhecer ele, saber que ele era uma pessoa idônea. E ele se tornou assim, ele era de muita confiança, muito responsável, muito carismático, conquistou a confiança deles e os oficiais tinham um cofre lá onde eles guardavam joias, relógio, dinheiro, documento. E o mestre Irineu deram essa chave para ele tomar conta do cofre, ele que ficava com essa chave lá. E ali ele teve também a oportunidade, né, de conhecer plantas medicinais, contato com a cultura indígena, um pouquinho de Tupi-Guarani, né? Ali conheceu muito, ficava na floresta tomando a bebida dele. Essa comissão durou 2 anos, pelo menos ele ficou 2 anos lá, que ela acabou. E ele, em 1920, ele estava com 30 anos. Foi lá para Rio Branco, na capital. Chegou lá em janeiro, na primeira semana que ele chegou lá, ele já se alistou, carreira militar, polícia. E aí, ele... Dá licença. Em 1928 chegou o Germano Guilherme, que entrou também na carreira militar, mesmo quartel que ele estava lá. Mais tarde chegou o João Pereira também, que era lá desse quartel. E aí, fim de semana, o mestre Irineu sumia. O Germano um dia chegou para ele e falou, onde é que você anda? Que fim de semana eu te procuro, eu não te acho. Aí ele, não, eu pego minha bebida, eu vou lá para a mata, não vou ficar no meio desse povo, não. E aí ele falou, pô, me chama que eu também quero ir. A partir daí os dois sempre iam juntos. Então já chegou em 1930, 1931,
Quer dizer, desde 1912, passou quase 20 anos para ele dar a primeira sessão da bebida aberta para as pessoas tomarem. Quer dizer, ele passou esse tempo todo sendo preparado, né, espiritualmente, preparado no meio do povo, para que ele pudesse, pela primeira vez, começar a levar a bebida para as pessoas. E ele, em 1935, foi quando ele deu assim, São João, 23 de janeiro de 35, foi quando ele deu assim o primeiro bailado, né? Nem foi na casa dele, que a casa dele era tão pequena que não cabia. E eram poucas pessoas também. Só tinha 9 hinos que eles ficavam repetindo a noite inteira, tomando a bebida. E aí ele fundou a doutrina dele do Santo Daime, tudo orientado pelo plano espiritual, né? Porque para diferenciar a bebida dele das demais, né? Porque já tinha uma instrução espiritual de como fazer bebida, o objetivo da bebida dele, porque até aí a bebida que eles tomavam ayahuasca, mas não tinha lá um objetivo. E ele era o primeiro que trazia a bebida com a energia cristã, um objetivo dentro da cristandade. E aí ele foi juntando, aparecendo as pessoas, né? Ele deu baixa do quartel, não levou nada, continuou sem nada, e inclusive ele teve, junto com os seringueiros, naquela época era fácil invadir terra, tinha tanta terra, né? Imagina, ainda mais lá na Amazônia. Eles invadiram a terra lá, mas era perto do quartel. Aí tiraram eles de lá, porque era do quartel, aquela coisa toda. Mas aí ele conheceu um coronel lá que entrou para ele desde que ele entrou na polícia, ele entrou junto com ele. O cara seguiu carreira, foi coronel, era muito amigo dele, Fontinelli, me parece. Aí deu uma terra para ele que está lá até hoje. Era muita terra, não era pouca terra, não. Sei que teve uma época que ele levou aquela comunidade toda que tomava ayahuasca, que era todo mundo, a comunidade mesmo, que fiel mesmo, era todo mundo pobre ali, que ficava perto dele, a maioria negra, né? E ele levou todo mundo para morar naquela terra lá. O cara lá chegava, construía um barraco, plantava, funcionava em estilo de mutirão, um ajudava o outro, quando ia construir, quando ia plantar. E teve época lá que, segundo esse relato, tinha 40 famílias morando lá nessas terras dele. E ele desde que começou o ayahuasca, ele começou a curar pessoas. Fazia curas assim. Então, aqueles políticos, as pessoas assim de uma classe mais financeira mais privilegiada, que às vezes levava alguém da família em todo lugar, não conseguia a cura, levava lá para o mestre Irineu, ele curava. Então ele ficou conhecido, as pessoas, ele tinha um carisma, ele tinha uma energia que atraía muitas pessoas. Então ele fez amizade com muitos políticos, né, com muito governador, militares, curou muita gente lá, e eles tinham confiança muito nele. Tem relato de um cara lá em Rio Branco, ele falando que eu não sabia porque o pai dele gostava tanto de ir na casa do Irineu. O pai dele era, não sei se era, acho que era senador, me parece. Esse Irineu morava lá na roça, lá. De vez em quando, tem que ir lá no Irineu. Aí, o que esse meu pai, qual é que esse cara, o que esse homem tem? Né? Aí um dia ele foi com o pai dele lá, no mestre Irineu, e ele viu, aliás, sentiu, né, a presença do mestre Irineu, o magnetismo que tinha. Era um como se você tomasse um calmante, tivesse sedado quando ele estivesse perto do mestre Irineu. Aí ele entendeu por que o pai dele gostava sempre de ir lá na casa do mestre Irineu. E um dia foi lá o coronel oferecer, ou seja, achou o governador, foi lá, o mestre Irineu estava lá na roça, e ele, tanto tempo que eu não vim aqui, vim falar com você, estava um sol danado, o mestre Irineu com a enxada lá. Aí ele falou, rapaz, eu vou te aposentar, você tem direito, aposenta, você arranja para você, fica trabalhando aí, tá? Valeu muito. Eu falei, não quero não. Ele não gostava de nada que fosse ilícito na vida dele. Então, ele seguindo, orientou muito com aquela perseguição. Então,
esse conhecimento todo que ele teve dentro da vida militar valeu muito para ele, porque quando as pessoas iam lá, às vezes denúncia, que as pessoas, não falta é denúncia, tem um negão lá que ele dá bebida para as crianças, leva as mulheres casadas para dar bebida, aquelas coisas todas, né? Até que chegava a verdade explicar, e aí ele sempre tinha um conhecido dele que fala, coronel, um major, não sei o que, não, esse Irineu eu conheci ele, não tem nada, já bebi da bebida, não sei o quê, não tem nada não. Então aliviou muito a barra dele nessa época. E depoimento de um desembargador lá em Rio Branco, ele dizendo que tinha 19 anos na época que o mestre Irineu houve a denúncia e foi lá na casa do mestre Irineu buscar ele, levar para a delegacia. Quando chegou lá, esse desembargador disse que ficou impressionado como ele nunca estudava nada e sabia usar a palavra tão bem, que convenceu o juiz, convenceu o delegado, convenceu todo mundo. Ele falou, não, se tiver alguma coisa errada lá na minha doutrina, eu sou o primeiro a querer saber. E a alfabetização do mestre Irineu foi feita na tora. Ele chegou lá quando ele se apresentou lá na Seringal lá para trabalhar, ele falou que o patrão dele chegou conversando com ele, você é do Maranhão, maranhense é inteligente, você sabe ler? Aí ele falou, sei. Ele ficou sem graça, falou, o cara acabou de elogiar meus conterrâneos, se eu falar que não sei ler, vai ficar sem graça. Aí o cara saiu, aí ele falou com um amigo dele, eu não gosto de mentir, eu menti, o dia que esse cara me pedir para escrever alguma coisa, eu estou enrolado, porque eu não sei ler, não sei escrever. Aí tinha um cara que ia de 15 em 15 dias num burro lá para levar mantimento lá no Seringal, o mestre Irineu pediu a ele que, olha, você traz uma cartilha para mim quando você vier, você compra uma cartilha lá e você vai me ensinar alguma coisa. O pouco cara sabia, o cara ia lá, levou a cartilha para ele, ensinou ele lá o que ele sabia, poucas coisas, ligar as letras, ligar as sílabas lá mais ou menos, e daí para frente o mestre Irineu foi um autodidata, aprendeu sozinho o básico lá, pelo menos para sobreviver naquele povo, para anotar os hinos dele, passar para a Persília, a filha adotiva dele, que corrigia os hinos. As letras, arrumava o português lá, era ela. E ela já não era muito alfabetizada, nada. Né? Naquele meio lá, quase todo mundo era analfabeto. Aquela turma que recebeu o hino com ele lá, Maria Damião, Germano Guilherme, João Pereira, tudo analfabeto. Né? Então, a doutrina dele, ele nunca escolheu ninguém, ia lá quem era todo mundo tratado igual, né? E os que se destacaram na doutrina dele, todos eles foram pessoas humildes, destacaram. Agora, até hoje, poucas pessoas, né, entendeu, né, o objetivo da bebida dele, né? O objetivo da bebida com ele é tornar uma bebida cristã, levar o conhecimento de um Jesus Cristo universal, conhecimento de um Cristo cósmico, de uma Virgem Maria, né, na sua essência, e o contato também com o mundo espiritual, né, que não existe só Jesus e Maria, nós temos nesse universalismo de espiritualista, tem orixás, tem todos uma egrégora de trabalhadores em todas as linhas de trabalho, tudo na égide de Jesus Cristo, todo mundo na falange, em prol do bem, são muitos. Então ele queria, o objetivo da bebida era levar esse conhecimento para as pessoas, né? Que nas igrejas ficava difícil isso. Aqueles que tiveram oportunidade, quer dizer, muitos tiveram oportunidade, né? Mas poucos aproveitaram. Ele deixou uma coisa que na doutrina dele, ele não convidava ninguém. Tem até hinos dele que fala isso. Ele fala, a bebida não é para convidar, a pessoa se oferece, porque tem pessoas que não podem nem tomar bebida. Tem pessoas que, se de repente abre a coroa dele,
expande a minha dignidade, e a pessoa não está preparada para vivenciar isso. Então, de repente, forçar uma barra para uma pessoa beber nem sempre vai resolver o problema daquela pessoa. É igualzinho, semelhante lá na Irmandade, onde a gente não deve insistir com a pessoa para ir para lá. Se a pessoa tiver de ir, a gente fala da ordem, como é que é e tal, e deixa a pessoa decidir. E assim ele fazia. E ele não gostava também que as pessoas tomassem bebida em outras casas. Porque ele falou, a minha bebida eu garanto aqui como eu faço, eu sei o que estou fazendo. Em outros lugares, nem sempre você sabe como é que está sendo feita. E toda casa espiritual tem sua egrégora própria, né? Se eu saio da minha para ir para outra, eu vou estar em outra frequência diferente da minha. Que pode ser melhor, mas pode também não ser dentro dos meus propósitos. E ele começou a receber o hino. Ele, 1900 até 1968, ele ficou 3 anos sem receber hino. Aí, depois de 68, ele desencarnou em 71. 1968 até 1971, ele recebeu aqueles hinos novos que a gente canta no final dos nossos bailados, né? E ele preparou as pessoas lá que ele ia morrer. O sobrinho dele deu um depoimento lá no Acre, quando eu estava lá, dizendo que Daniel Serra, que mestre Irineu, 3 dias antes de desencarnar, falou para ele, ó, vai acontecer uma coisa aqui, você não vai esmorecer não, tá? Não sei o quê. E papai, mas não falou o que era, ele nem se ligou no que o mestre estava falando. Aí quando o mestre desencarnou, é que ele caiu a... Ele lembrou que aquilo que o mestre falou para ele. Avisou para ele tudo que tinha que fazer, o mestre deixou a doutrina pronta, deixou um estatuto, né? Ele sabia que ele ia desencarnar e ia ter problemas se ele não deixasse a coisa organizada. Já arrumou o substituto para ficar no lugar dele, que era o Leôncio, porque ele sabia que ia haver um racha quando ele desencarnar. E assim foi. Né? Ele tem umas histórias muito interessantes do mestre. Quando nós colocamos aquele pedaço chama de cambito, né, aquele pedaço de madeira para empurrar o bagaço da jagu para o fundo da panela quando ele está supitando. Sirineu, às vezes, ele botava era o braço ali, mas não é que ele queria aparecer, não. Ele empurrava, enfiava o braço lá naquela água fervendo, lá no fundo e voltava. Mas não era para aparecer, para as pessoas notar que ele podia ter fé naquilo que ele estava fazendo e que aquilo era uma coisa séria. Então, me contaram que, quando eu estava lá no Acre, que um sujeito viu ele fazendo, resolveu enfiar o braço. Daí ele falou, olha, não põe o seu braço aí não. Aí o cara enfiou assim mesmo. O cara puxou, ficou o couro lá dentro. Né? Quer dizer, aquele dia tomaram ayahuasca com torresmo. Então, o mestre tinha essas coisas, assim, sutileza que ele fazia. Né? Uma vez tem um feitio lá que tinha um galo. Normalmente feitio até hoje, né? Quem segue a tradição do mestre Irineu, os feitios só comem mandioca durante o feitio e toma ayahuasca e chá de cidreira. E uma vez o pessoal deu muita fome, eles fizeram 600 litros da bebida nesse dia, foi muita coisa. Foi o dia que fizeram a maior bebida. E os caras estavam com fome, aqueles negão tudo forte, cara, acostumado a comer muito. Aí um chegou para ele e falou, pô, mestre, deixa a gente comer uma galinha dessa aí, abre a sessão hoje pra gente. Aí ele falou, pode pegar esse galo aí, mata ele aí e faz para você. Os caras saíram correndo atrás do galo, não pegaram o galo de jeito nenhum, o galo enfiou no meio do mato lá, os caras saíram no meio do mato procurando, o galo sumiu, e o galo não apareceu mais. Tem um suspeito até que ele tenha materializado aquele galo para os caras esquecer aquilo, distrair os caras e eles voltaram a trabalhar. Sei que acabou todo mundo voltando, bateu o jagu sem comer nada, e só ali na mandioca e na bebida.
Então, Mestre Neu tinha 3 hinos, que o seu Nica Furou eram 3 hinos, que ele não passava para ninguém esses hinos, que era assim ele usava esse hino em determinados trabalhos, quando precisava de uma energia de proteção da casa. Ele cantava esses hinos, mas não passava nem a letra para as pessoas, cantava lá só num. E aí um dia o seu Nica perguntou para ele, por que você não passa esses hinos para a gente? Aí ele falou, olha, esses hinos têm uma força tão grande. Tem um deles que fala da família real, Jesus, Maria e José. Aí ele estava falando desse hino. Ele falou, esse hino, quando ele é cantado, o pessoal entender, né, que está nessa tridimensão, ele explicou da seguinte maneira: é um chamado de Maria, Jesus e José para proteger a casa. Se a gente cantar esse hino aqui, quando ele estiver lá no Rio de Janeiro, todo mundo aqui na casa vai cair no chão, não vai conseguir levantar mais. Explicar para a pessoa entender a força que era o hino. Então, só ele usava, só ele sabia a hora que podia cantar aquele hino, então ele não passava para ninguém. Agora, tem relato que ele tinha acho que 9 hinos desses, não eram só 3. Eu fiquei sabendo de 3. Então, o mestre Irineu deixou, né, a missão dele, falou com o pessoal, né, que olha, eu vou desencarnar, mas eu vou continuar a minha missão de continuar com a doutrina. Não estou no plano da matéria mais, mas eu vou continuar com a doutrina. E, então, essa missão dele, né, foi uma missão desafiadora, né, levar uma bebida dessa lá no interior do Acre, onde a religião católica dominava, onde o preconceito era muito grande. Imagina um cara que era negro levar uma coisa de índio para o meio da sociedade, né? Era uma afronta, um absurdo, era uma droga que estava levando ali. E essa foi, assim, um resumo, né, da história do mestre Irineu, para a gente saber, né, o sentido da missão dele aqui na Terra e o quanto ele é importante, né, desse planeta aqui. Ele continuou fazendo o trabalho, está lá com os 5 maiores, né, ocupando uma ponta de uma estrela. Foram convidados esses irmãos exatamente para trabalhar com a energia da estrela de Betelgeuse aqui no planeta. Então, para ele ter esse convite com aqueles outros 4, né, é um ser muito especial. E uma coisa que ele deixou sempre para a gente foi a humildade, né, coisa que ele pregou sempre. Então, ele tinha um carisma muito grande, né, ele tinha, assim, a pessoa se atraiu. Tinha um fotógrafo que tirou uma foto dele lá, comentário já bem tarde, quando foi tirar a foto do mestre Irineu, ele não conseguia entender aquela energia, que diferente de tudo da energia que ele já viu no planeta, né? De ficar perto das pessoas assim. Então, resumo da história do mestre, a gente pode conversar, mas tirar algumas curiosidades que a gente conseguir aí. Quem quiser acrescentar, né, de conhecimentos, anciões, damas, né, que tem mais conhecimento, podemos falar alguma coisa do mestre aí. Perguntar também alguma coisa que eu possa ter esquecido aí. Eu baseei nas conversas que a gente tem na ordem, né? E aquele livro muito bom, Eu Venho de Longe, que é o livro assim mais completo que eu vi falar da história do mestre Irineu, e as coisas que eu vivi lá em Rio Branco, no Acre.
Gabriela, você pode mediar para a gente a partir de agora? Posso sim, eu estou vendo aqui no chat, eu não estou vendo nenhuma pergunta. Você gostaria de fazer alguma colocação, Lara? Eu quero colocar aqui no chat o livro Eu Venho de Longe, que o Oscar indicou. Esse é um livro ótimo para fazer um grupo de leitura, hein, gente? Fica a dica aí, porque é um livro que vale a pena ser lido, ele é muito especial, o Oscar tem toda a razão. Eu pus o link aí para vocês verem, e dá para aprender muita coisa sobre a vida desse mestre tão especial, né, Oscar? Tá sim, muito bom. Muito bom mesmo, Lara. O grupo a ala de Irineu foi colocado para nós, a gente fez a leitura, inclusive até a gente não fez o debate do livro, mas da vida do mestre, né, com o pai Oscar, inclusive. Foi muito bom mesmo, é muito bom o livro, eu li, e muito interessante. Recomendo esse grupo de leitura, seria muito interessante mesmo. Tem ele em PDF, é só baixar. O André parece que disponibilizou lá no grupo da Ordem, né? É isso? Isso. Pai Oscar, nós temos uma pergunta aqui. Lara, você queria fazer alguma pergunta? Agora? O Anderson quer mostrar uma foto aqui para vocês. Quem puder abrir as câmeras, por favor. Oscar, olha que beleza. Peraí. Peraí que eu vou aumentar a luz aqui. Essa é uma foto do mestre Irineu no começo da missão. Tá dando reflexo? Ainda jovem. Tá dando muito reflexo? Não sei, eu tô vendo. Tá bom, dá para ver. E essa é uma foto do mestre Irineu já no finalzinho. Sobe um pouquinho. Ele está bem velhinho, já perto de fazer a passagem dele. Deu para ver. Pode mostrar a primeira aí, Anderson, para eu ver de novo? Por favor. Essa é uma foto clássica dele. Ah, é. Essa é aquela clássica. Talvez seja uma das que mais rode, não só pelo Brasil, mas por toda a América do Sul e Europa, visto que a doutrina daimista hoje ela está na Europa toda, está no Japão, né? Também muito forte, Israel, né? E a América do Sul como um todo. Esse cajado aí. Ele com o cajado na mão, vocês não estão vendo, mas na outra mão, segurando entre os dedos, tem um charutão. Ele gostava muito de fumar, ele fumava o fumo de rolo, e isso ele, até o fim da vida, ele manteve esse hábito, né? Que era um hábito que ele utilizava, inclusive, para fazer preparo de bebidas, preparo de chás e ungüentos, para curar as pessoas que o procuravam. Beleza. Nós temos uma pergunta. Anderson, você quer fazer alguma colocação antes de eu... Mais para frente. Obrigado, Gabriela. Quem queria fazer pergunta, Gabriela? Só um instantinho que eu estou aqui no chat. A Elbia. A Elbia perguntou, pediu para você falar um pouco dos efeitos da bebida. Ah, sim. Efeito da bebida, a gente foi... Tem muita gente aí para contribuir, então vou começar falando. A bebida tem o DMT, né? Na folha da rainha tem o DMT, que é semelhante àquela que a gente tem lá no nosso cérebro. Como é que anda o nome? Oscar, posso interromper? Pode. Desculpa interromper. Elbia, esse é o tema da próxima semana também. Então, assim, não mata meu serviço todo aí, por favor, Oscar. Tá bom. Não, então, Elbia, é o seguinte, ele é um ampliador de consciência,
ele age na nossa glândula pineal, amplia na nossa mediunidade, entendeu? Ele abre canais para a nossa comunicação com o mundo espiritual. Ele trabalha em cima da nossa mediunidade, resumindo, tá? Então, você pode ver, seus sentidos ficam todos ampliados, ou não, né? Por exemplo, você pode ampliar a audição, olfato, sentido da visão, né? Todos os seus sentidos ficam mais sensíveis, né? E aí você, por exemplo, você está no plano espiritual, você pode ter contato com seres do plano espiritual. É claro que cada um, de acordo com a sua frequência, você vai ter o contato com aquele ser que esteja afinizado com você, né? Uma pessoa, por exemplo, que não tem uma vida muito idônea, ele vai tomar bebida, né? Como alguns já havia pessoas fazendo, misturar com droga, etc. coisa, ele não vai entrar numa frequência, né? E, por exemplo, uma pessoa que não usa nada disso vai entrar. Então, ele vai atrair coisas de acordo com a vida que ele faz. Eu não sei se você quer saber mais coisa, podemos complementar aí, mas é mais ou menos isso. Vê se você quer ouvir mais coisa, deixar para quando o Luiz for falar na semana que vem. Eu ainda não sei qual vai ser a conversa do Luiz sobre feitio, não, Luiz? Deixa eu entrar. A conversa da semana que vem vai ser mais especificamente sobre a ayahuasca, uma série de aspectos da ayahuasca, histórico, como foi a expansão, como que ela chegou no sul, sudeste, como ela se esparramou pelo mundo, a parte da atuação dela, né, no plano físico, no corpo físico, e vamos falar também, logicamente, sobre a atuação dela no plano espiritual, no plano astral, que é o que interessa basicamente a nossa casa, falar um pouco sobre os aspectos legais da coisa, e de alguma forma, ou de uma forma mais incisiva, nós vamos procurar desmistificar de uma vez por todas o que existe de visão ainda distorcida, ou deturpada, ou errônea sobre o uso da bebida. E depois a gente engata falando de feitio, porque o feitio é a confecção da bebida. Então, para chegar num feitio, a gente necessariamente tem que saber o que é a bebida, em grande parte saber o seu uso, saber como que ela é utilizada aqui na casa e saber o que a gente está fazendo no feitio em relação ao que a casa aguarda e espera como medicina xamânica, que a bebida é uma medicina xamânica por excelência. Irineu cristianizou a bebida, como o Oscar falou. Ele trouxe o viés cristão, mas não deixou o viés xamânico de fora. É só ver quem aparece nos hinos que vocês vão ver. Soloína, Surbina, que são encantadas, Maraximbé, Tucum, que são caboclos, e por aí vai, né? É isso aí. Pode continuar. Então, Elber, como o Luiz falou, né, a gente vai falar sobre esse assunto na próxima live, que é do próximo domingo. Nós estamos aqui, Pai Oscar, não temos mais perguntas aqui no chat. Acabou. Se você quiser fazer algum comentário. Eu gostaria. Deixa eu ver se tem. O Anderson quer falar. Oscar, me permite, então, enquanto você pensa... vai lá. Vamos tentar trazer um pouquinho o mestre Irineu para uma das mais importantes áreas de conhecimento do mundo atual, que cresceu demais nos últimos 30 anos e hoje está presente em vários grandes centros do mundo. E nós temos aqui no Centro-Oeste um programa que trabalha com as ciências da religião e é nível 5, para vocês terem ideia, no MEC, né? De tão importante que ele é, considerado um dos 3 mais importantes do Brasil, um dos 5 mais importantes da América Latina. E a figura do mestre Irineu
quando ele é trazido para ser estudado, para ser pensado a partir das ciências da religião, ele provoca um verdadeiro chabu na cabeça dos pesquisadores. É impressionante, né? Até porque, quando eles caminham até um determinado ponto para tentar entendê-lo do ponto de vista da sociologia, da história, da economia, da estrutura das religiões, eles percebem que precisam caminhar para dentro da experiência que é a doutrina que ele deixou. E é muito interessante isso, como ele é diferente e como ele chama atenção de uma forma absolutamente natural para situações que muitas vezes outras religiões, também brasileiras, e a doutrina daimista é uma religião brasileira, assim como é a Umbanda, e todas as outras religiões que foram surgindo nesses últimos 70 anos dentro do Brasil, como a doutrina daimista, de uma forma muito natural, né, foi conseguindo conquistar adeptos, mesmo sofrendo várias dissidências, né, e até sofrendo alguns desvios. Ela permanece firme, ela permanece forte. Para a gente não ficar muito nisso, porque talvez na próxima semana, com o Luiz, a gente possa entrar mais, vale a pena destacar algumas questões sobre o próprio mestre Irineu. Nós estamos acostumados, por exemplo, a ver líderes religiosos que tiveram a sua experiência fundante criando novas religiões e, dentro do próprio catolicismo, criando ordens religiosas. Então, a gente pega, por exemplo, São Francisco de Assis, dentro do catolicismo, a importância de Mahatma Gandhi na Índia, tal, né? Líderes religiosos, dentre os evangélicos, né? São muitos, não vamos citar aqui, dentro do hinduísmo e assim por diante. E, de uma certa forma, principalmente observando a coisa no aspecto cristão, e aí o aspecto católico, nós vamos compreender, vamos perceber um certo padrão naquilo que se chama de santidade. Estou colocando essa expressão entre aspas, estou até imitando a Ana Rita, colocando as aspasinhas aqui, né? Então tem um padrão. São pessoas, normalmente, que se afastaram do mundo. De uma certa maneira, negaram o mundo e tudo aquilo que o mundo tem, como se o mundo fosse um lugar de pecado, de erro, de maldade e assim por diante. Esse mundo, mestre Irineu não o nega, mas o chama de ilusão. Está muito presente nos seus hinos. E a gente pega a história desse homem, que é uma história comum. Não tem nada de especial na história do mestre Irineu. Foi um jovem simples, pobre, que viveu praticamente como todo jovem da sua época, teve momentos felizes e não felizes, brigou, foi embora, não é? Procurou o seu caminho, casou-se 2 vezes. A segunda vez que o mestre Irineu casou, depois que morreu a sua primeira esposa, ele tinha 66 anos. E ele se casou, se não me engano, a esposa dele é a Peregrina, é isso mesmo, Oscar? É, Peregrina. A Peregrina tinha 20. Ela tinha 20 anos de idade, ele tinha 66. Olha para vocês terem ideia, né? Ele pediu a mão da menina para os pais, ela se recusou num primeiro momento, e os pais ficaram muito decepcionados, porque eles queriam que a Peregrina se casasse com Irineu, e ela também queria se casar com ele. Ele, muito tranquilo, falou, não tem problema, deixa ela pensar, deixa ela analisar. E aí os pais foram atrás da Peregrina para perguntar se ela gostava do Irineu, por que ela não quis casar com ele? Era porque ele era mais velho, essa coisa toda? Ela disse que não. A questão toda é que ela sentia muita vergonha de ser esposa de uma pessoa tão querida e tão importante, que ele ia receber na casa dele governador, prefeito, deputado, senador, né?
gente importante e tal, e ela não sabia como tratar essas pessoas e como conversar com elas. Então, ela tinha medo de envergonhá-lo. Por isso, ela não quis casar com ele. Depois, eles conversaram, ela entendeu, e eles ficaram casados até que ele fez a passagem. Em síntese, né? Quando a gente para e observa a vida dele, nós estamos vendo uma pessoa comum. Uma pessoa que viveu de forma comum e foi capaz de, vivendo de forma comum, ser um iluminado. Se entregar de forma total, não é? Ao Cristo, a Maria Santíssima e ao outro. Né? O Oscar talvez vá citar isso mais para frente, o número de crianças, meninos e meninas, que eram entregues ao mestre Irineu para que ele, como padrinho, criasse essas crianças, foi mais de 30. Eles entregavam para ele e ele passava a tomar conta. Ele cuidava, ele dava comida, ele dava escola, ele dava tudo. Ele tomava conta dessas crianças. Pessoas deserdadas, soltas no mundo, perdidas, que o procuravam e ele acolhia. Não se tem a conta do número dessas pessoas. Pessoas doentes, com doenças terríveis e problemas seríssimos de alcoolismo e droga que o procuraram ao longo da vida inteira. Todas, sem exceção, foram acolhidas e, através das mãos dele, fazendo uso da bebida. E outras beberagens, e outros tipos de trabalhos com ervas e chás, que também foram curadas, é um sem número de pessoas. Foi uma vida inteira dedicada ao outro, não é? Sem alarde, sem idiosincrasias, sem esquisitices, não é? E trazendo nas mãos algo que até hoje gera uma polêmica, uma dificuldade muito grande pela falta de entendimento, que é a bebida sagrada. Imaginem que coisa. Além de você entrar em contato com o cosmos, cristicamente falando, você faz uso de uma bebida que vem da mata, que vem da selva, e que tem mais de 5.000 anos. E o Luiz vai falar disso no próximo domingo. E a ciência pesquisou essa bebida de tudo quanto é jeito, revirou de cima para baixo, de frente para trás. Ela é extremamente simples. Extremamente simples. Água e dois vegetais. E é capaz de produzir uma mudança profunda de entendimento de si mesmo, o autoconhecimento. Tudo isso ele carregou. E com muita perseguição, com muita dor, com muito ataque, com muito enfrentamento, de uma forma extremamente serena, firme e fraterna. Né? Seria um santo dos tempos modernos, se é que assim podemos dizer. Né? Sem contar todo o fato de ter escolhido, ter optado por vir viver conosco e cumprir o final do seu tempo de resgate como um homem negro, um homem pobre e um homem praticamente analfabeto. As três coisas, os três grandes condicionamentos sociais que o mundo odeia, que o mundo coloca de lado, que o mundo marginaliza. Pois foi justamente através dessas três condições que ele plantou a raiz da bebida sagrada. Para o mundo urbano, que não a conhecia. Vejam, no plano superior, saindo da América do Sul, da terra Brasil, para onde foi transportada a árvore do Evangelho, a terra do Cruzeiro, depois de 5.000 anos, mais uma tecnologia do sagrado, chamada ayahuasca, vem para ajudar na transição planetária, na construção da Terra regenerada e da ascensão sideral. É uma história lindíssima, belíssima, extraordinária. Eu tenho certeza que mais adiante um pouco, o mundo inteiro vai conhecer, vai ter acesso.
e vai modificar ainda mais a vida de muitas pessoas. É isso. A última vez que tentaram proibir a bebida aqui no Brasil, acho que foi na década de 90. E aí prepararam um esquema mesmo para derrubar com essa bebida no Brasil todo. Estava tudo arrumadinho. O governo, na época, contratou psicólogo, químico, médico, assistente social, tudo que tinha direito para fazer uma pesquisa em cima da ayahuasca, saber se era droga ou se não era droga. Atualmente é o CONAD, o Conselho Nacional Antidroga, naquela época tinha até outro nome, acho que tinha outro nome, mas o objetivo era o mesmo. Ficaram, acho que 6 meses lá em Rio Branco, naquelas comunidades que bebia ayahuasca lá. Aí, no final, fizeram um relatório onde as famílias que usavam bebida viviam melhores, tinha menos violência doméstica. As crianças, filhas das famílias que usavam bebida, tinham maior rendimento na escola. O índice de criminalidade era mais baixo do que qualquer outro lugar. Então, essa foi uma defesa, assim, que foi defendido. O Anderson conhece o promotor que defendeu aqui em Goiás, e mostrou tudo ali, ó, tá aqui o relatório, o que a bebida faz é isso, querem acabar com a religião dos outros, né? Os caras não teve furão, tiveram que engolir aquilo, porque todo mundo falar que é droga, falar que tem isso, tem aquilo, é fácil, mas tem que ter prova para isso, né? Eu tive acesso ao documento do CONAD, que as pessoas têm uma ideia muito variada sobre o que é alucinógeno, né? Então, lá no documento do CONAD está escrito lá que não é uma bebida alucinógena, como as pessoas pensam, né? Que alucinógeno é aquilo que a pessoa está vendo uma coisa que não tem nada a ver. Agora, a pessoa tem que saber que tem realidade não é só na matéria, não. Tem realidade que está além dos nossos olhos físicos, né? Para explicar essas coisas, né? A pessoa joga como alucinógeno, né? Então, tem todo um documento. Aí nunca mais mexeram com a proibição da bebida. Foi a última vez que teve isso aqui. E lá na universidade, lá, acho que de Ribeirão Preto, uma vez eu vi uma reportagem muito grande deles, que eles estavam usando essa bebida para, acho que é Ribeirão Preto mesmo, para curar as pessoas depressivas. Aquelas pessoas, por exemplo, mulheres donas de casa que não tinham dinheiro para pagar um psiquiatra, pagar, não sei, comprar remédio, etc, etc, fizeram a experiência tratando com ayahuasca. O índice assim, de cura de depressão foi mais de 80%. Eu não sei depois, se não acompanhei mais, não sei até quando foi assim, se usa ainda mais lá, como é que está, eu não sei. Mas teve isso aí. É a USP de Ribeirão Preto. Uma das universidades que estão pesquisando. Tá. Oscar, nós temos uma pergunta aqui no chat, é da Adriana. Sim. Ela pergunta, eu vou fazer, ela fez 2 perguntas, eu vou fazer as 2. Ela pergunta por que o mestre Irineu é chamado de mestre, se é pelo conhecimento da espiritualidade da bebida sagrada, e ela pergunta também aqui, como é que ele foi convidado para a casa. Eu entendi que seja a Irmandade da Luz. É isso, Adriana? Inclusive, eu até expliquei aqui para ela no chat que eu pensei que ela tivesse feito uma confusão entre... eu pensei que ela tivesse perguntando, achando que foi o mestre Irineu que criou a bebida sagrada, né? Inclusive, eu até comentei que a bebida existe há milênios e que o Luiz vai fazer a próxima live vai ser sobre isso, né? Mas ela pergunta, né, sobre por que ele é chamado de mestre, e se é pelo conhecimento da espiritualidade da bebida sagrada, e é isso mesmo, ela falou que é isso mesmo que eu coloquei, né? Eu expliquei para ela que a bebida sagrada não foi o mestre que criou, e ela pergunta como é que ele foi convidado para casa, para a Irmandade da Luz. Sim. A primeira pergunta
Eu nunca perguntei a ninguém, nunca vi falar qual a origem desse nome, por que chamar de mestre, sinceramente eu não sei. Se alguém souber depois, pode falar. Agora, sobre o convite dele para casa, foi da seguinte maneira, não só ele, como os 5 irmãos que foram convidados. Na Confederação Intergaláctica, que se reúne o planeta Terra, está sobre a tutela da Confederação de Órion. A estrela de Betelgeuse é ligada direto aqui com o planeta Terra, que pertence a essa constelação. Na entrada do planeta Terra na regeneração, eles acharam a necessidade de fazer um trabalho de resgate acima do que já é feito. Por exemplo, as casas espirituais, as igrejas, todas as culturas onde faz resgates espirituais, eles não estavam dando conta de certos espíritos com a mente muito adormecida, o mental totalmente destruído, e eles resolveram fazer um mais forte de carga energética, de amor, para despertar esses irmãos espirituais. Então, foi todo um estudo feito. Então, não só a Irmandade da Luz, então foi convidado esses 5 irmãos para trabalhar com as frequências dessa estrela de Betelgeuse, cada um num quadrante, conforme é representado aqui na matéria. E não só na Irmandade da Luz, mas em diversos pontos da Terra, né, feito de acordo com a cultura, né? Por exemplo, lá na Índia, por exemplo, se tiver um ponto de luz lá que eles fazem, vai ser totalmente diferente daqui, né? É que eu falei, preto velho chinês, né? Não bate bem com a cultura deles lá. Então, o trabalho é feito visando exatamente ao auxílio na Terra de regeneração. E daí vem outras coisas, né? Porque a Cidade de Esperança também começou a ficar superlotada, criaram o posto avançado, também como para desafogar o número de irmãos. Então, eles foram convidados, do mesmo jeito que foi convidado, eles foram escolhidos, esses 5, né? O Batalá, Iemanjá, Amatiz, Kardec e Irineu, né? Para cada um fazer o trabalho que fazem aqui. O Andros puder complementar, e ele é muito bom nessas coisas, ou qualquer outra pessoa. Tá ligado. Adriana, a história espiritual, a biografia espiritual do mestre Irineu é algo que se perde no tempo, né? Ele está nos acompanhando aqui no planeta Terra há milhões de anos. O grau de conhecimento que esse espírito acumulou como mestre Juramidã, né? Veja que a transferência do nome é feita apenas para a encarnação atual, né? O mestre Juramidã, também conhecido como General Juramidã, né? A biografia espiritual dele, em termos de conhecimento, principalmente no aspecto xamânico, e aí é importante entender a palavra xamânico no seu espectro mais amplo possível, né? Que é o conhecimento dos elementos, que é o conhecimento da terra, que é o conhecimento das árvores, que é o conhecimento dos vínculos cósmicos planetários. Tudo isso está presente, dos animais, das plantas, tudo isso está presente na sua biografia espiritual. Águia Branca. Sim, é um sem número de informações que esse espírito carrega que não tem nem como a gente quantificar. Ou seja, ele foi se tornando um grande mestre da vida, um grande mestre da existência, que também, em evolução, né, teve o seu último período encarnatório agora. Mestre Irineu não tem mais perispírito. Ele é uma individualidade energética que já abandonou o perispírito. O seu grau de evolução é altíssimo, apesar dele sempre se apresentar como o mais novo, o mais jovem, e é verdade, dos outros 4 irmãos maiores. Então, ele cumpre um papel
nas Américas, e ele cumpre um papel no mundo, e isso aí vem com o tempo, vai acontecer com o tempo, fundamental, que é justamente nos aproximar das realidades, dos planos, dos padrões de energia que estão próximos a nós, e nós ainda temos muita dificuldade de entender e compreender. Ele é um mestre neste assunto, ele é um mestre nesse campo. Ele transita nessa realidade com extrema facilidade, com extremo poder e com extremo conhecimento. Abre um espaço imenso, imenso, imenso para aqueles e aquelas que não têm mais condições de seguir, do ponto de vista doutrinário, única e exclusivamente dentro das doutrinas cristãs, mais especificamente falando catolicismo e cristãos reformados, que são os evangélicos. Tanto que a doutrina daimista, ela tem um grau de abertura para outras culturas extremamente forte. Nós vamos encontrar, inclusive no hino, nos hinos do Irineu, citações que pervadem, que traspassam o mundo como um todo, as culturas como um todo. E é muito importante que a espiritualidade também se desfaça, não é, dessas roupagens tradicionais. E, dentro da doutrina do mestre Irineu, isso está presente, está muito forte. Não podemos nos esquecer dos irmãos que os acompanham, que são muitos. Não tem, o Luiz vai poder estar esclarecendo isso mais agora, a gente não vai interferir no trabalho, mais para frente, a gente não vai interferir no trabalho dele, mas é importantíssimo nós não nos esquecermos do mestre Oranian, que foi justamente o grande pajé, né? O grande xamã, o grande sábio, que foi destacado pela falange da Virgem da Conceição, de Nossa Senhora, né, para acompanhá-lo e reorientar o uso da bebida. Vou sempre lembrar isso. Não é? São 2 vegetais e água. Mas a forma como você usa os vegetais, a quantidade que você coloca, o grau de cozimento que tem, a egrégora que se cria em torno, a forma como você colhe, a forma como você bate, a forma como você os disponibiliza, o tipo de água que você usa e o processo em si é fundamental. Isso ele armazenou ao longo da sua existência, ao longo da sua história. Do ponto de vista cósmico, do ponto de vista da casa, não é? A escolha dos 5 irmãos maiores foi um convite do próprio Mestre Jesus. O próprio Mestre Jesus, que é o responsável pela casa, e o Irineu, nos seus hinos, diz, olha, a missão que eu faço não é minha, ela pertence ao Cristo. Ele é o dono dessa missão. Então, este dono da missão, o Cristo, com sua mãe Maria e o seu pai adotivo, o chefe dos guardiões, José, convidaram a egrégora do Irineu para compor essa estrutura completamente inusitada no planeta. Completamente inusitada. Vejam, a princípio parece que eles não conversam entre si, mas dialogam profundamente. Né? Ramatiz, Obatalá, Kardec, Iemanjá e Irineu. Esse convite veio do grande governador, do grande Logos, que é o Cristo Jesus, o Cristo cósmico. O Rodoino aí tem aquele hino que fala, doutrinar o mundo inteiro, para todos aprender. Exato. A Adriana pergunta se alguém da ordem conheceu o mestre Irineu. Ô, vontade, viu? Infelizmente, não. Conhecemos quem conviveu com ele. Nós tivemos essa grata felicidade
de conhecermos quem conviveu com ele. O Oscar de nós foi aquele que mais conheceu pessoas que conviveram com ele. Lara, Luiz, eu, Marisa, a Ilma, também, se não me engano, nós tivemos a oportunidade de conviver com o secretário do mestre Irineu, o senhor José Nica Fagundes, que foi secretário do mestre Irineu por 35 anos. Tivemos a oportunidade não só de conviver com ele, como de participar de feitios que ele fez, e bailados também com ele. Yasmine pede para o pai Oscar relatar, então. Sobre minhas experiências, nós estávamos... Eu participava de um grupo aqui que tomava a bebida aqui em Goiânia, então o seu Nica vinha fazer tratamento aqui, de olho aqui em Goiás, até lá de Rio Branco, fazia tratamento com médico aqui, oftalmologista aqui em Goiânia. E ele já conhecia um dos trabalhadores da casa, então ele foi lá na nossa casa para conhecer, e ele viu a bebida lá, e a gente tomou a bebida com a gente, e ele falou que, olha, o mestre Irineu, a gente comprava, a gente estava entrando, começando, né, não tinha muita experiência ainda na doutrina. Aí ele falou, o mestre Irineu não permite que essa bebida seja vendida, que a gente comprava, o cara fazia lá no Acre, a gente não sabia como é que estava sendo feita lá, e comprava, chegava para a gente aqui e tal. Aí ele falou, o mestre Irineu jamais permitiu que a bebida fosse vendida. Vocês vão lá em Rio Branco, a gente vai fazer um feitio, vocês vão trazer bebida de lá e vocês vão aprender. Então foi assim que a gente foi, 2005, 2006, 2007, 3 anos, a gente foi uma vez para participar de feitio lá. Então a gente participou desses 3 feitios, um de nós, que o Osmar, aprendeu lá mesmo, né? Ele sempre estava acompanhando mais de perto, e lá eu aprendi muita coisa assim, né, a respeito do comportamento do mestre. Um feitio, hoje é diferente, a Irmandade da Luz é outra, diferente, né? Por exemplo, lá, quando está fazendo feitio, só participam homens, mulher não pode nem chegar perto, mas eu já imagino que é por causa do comportamento daquele pessoal lá do Irineu, desde o início, né, que ele pegou muita gente com a moral meia baixa, né? Tinha vezes pessoas que bebiam e frequentavam o Daime, ele abria a mão para as pessoas, para ajudar aquele povo. Então, no momento reservado de um feitio, ele tratava, vamos separar as mulheres para não ter problema. Todo mundo fica concentrado na bebida. Só come no feitio a mandioca com a erva cidreira e só usa a bebida sagrada. Então, lá tem fartura, né, da planta, né? Tem até lei estadual lá para proteger a planta como patrimônio, né? E tem pessoas lá que vendem adoidado. Cipó, vende folha. Então, a experiência foi muito boa, né? No sentido de conviver assim direto com a doutrina do mestre, o comportamento deles num bailado, numa concentração, né? Eles só tomam daime ali, saúde ali, eles não tomam em outro lugar. E as pessoas lá formam realmente a maioria, né? Formam realmente uma família, né? Foi assim muito bom. Uma coisa, você agora me lembrou uma coisa, quando eu estava lá, isso acontece lá. Quando a panela do daime passou do ponto, o cara descuidou conversando com a gente, a panela passou do ponto, da fervura, a panela gritou. Isso não é, parece coisa de outro mundo, mas gritou. E foi um grito que a gente viu que não era um grito de gente, não. Despertou o cara e ele olhou, peraí, a panela está na hora de tirar do fogo. O mais experiente lá, que era o pai dele, sabia da história, tirou. Outra vez fomos pegar jagubo, num outro feitio diferente, fomos pegar um jagubo, e tinha vários jagubos lá na área lá que eles plantam, né? E aí, quando a gente ia passando, a gente já ia para pegar um jagubo em determinado lugar, quando passamos perto de um jagubo, deu assim um assovio, mas tão alto, uma coisa tão alta,
esse eu não ouvi, mas meus colegas ouviram. A esposa do seu Nica, que estava lá na casa dela, que fica à distância, ouviu de lá o grito. Ela falou, o jagube que está subindo aí. Esse jagube que a gente estava passando perto dele, já está chegando na hora de arrancar. A raiz dele estava começando a apodrecer, estava aquele formigão comendo a raiz dele. Então, como se diz, ele pediu para tirar ele dali. Deixa o outro lá que está jovem, tira daqui. Então, tem essas histórias, assim, que se contar, olha, as pessoas não acreditam, pensam que é tudo coisa inventada. Essa da panela PV já aconteceu outras vezes lá, relataram para a gente. Então, quando é importante, né, a gente tratar a bebida com respeito, né, porque é um ser vivo, né, os elementais estão ali, né, para avisar a gente, para dialogar, para trocar ideia. Então, foi assim, muito bom a minha experiência lá. Pai Oscar, respondeu, Yasmine, a pergunta sobre a experiência? Penso que sim, né? Porque foi uma experiência, né, sua. A Elza pediu para você falar por que tem aqueles hinos dos mortos. Que tem os hinos dos mortos? Por que tem aqueles hinos dos mortos? Ah, sim. Mestre Irineu, toda sexta-feira santa, ele fazia a Santa Missa. Quando morria alguém, né, da comunidade dele, eles cantavam hinos. E com o tempo, foi selecionando aqueles. Na sexta-feira santa, ele sempre faz um bailado. Faz um bailado coinário da Maria Damião. E após o bailado, ele selecionou aqueles hinos. Né? Alguns foi que ele recebeu, outros tem do João Pereira, tem do Germano, uns hinos assim meio fúnebre mesmo, né? São hinos de acolhimento mesmo de um espírito, de uma alma sofredora, se você observar bem. Então, esses hinos foi escolhido para toda a sexta-feira santa tem essa Santa Missa, onde são cantados aqueles hinos. O objetivo deles foi de escolher aqueles hinos, foi para isso. Foi claro? Entendeu, Elzinha? Foi clara? Foi claro? Só lembrando, Oscar, que a casa faz uma atualização dos hinos, não é? O que é isso? O que é essa atualização? Nós trazemos para dentro da casa a doutrina do mestre Irineu, mas a casa não é daimista, né? A casa não é daimista. Assim como a casa não é ramatiniana, a casa não é umbandista, a casa não é do Vale do Amanhecer, a casa é universalista. Então, nós temos a permissão da espiritualidade para que todas essas tecnologias do sagrado, toda essa cultura espiritual possa ser utilizada de forma sincrética na casa, a benefício de todos os espíritos e de todos os encarnados que nos procuram. Por isso, nós podemos e devemos cantar os hinos dos mortos, ou os hinos dos falecidos, né, fora da Santa Missa. Nós celebramos também, particularmente, juntamente com a presença do mestre Omolu, não é? Todo 2 de dezembro a gente faz a Santa Missa na casa, adaptando-a à nossa realidade, juntamente com a força do mestre Omolu, Pai Obaluayê, porque trabalham juntos, né? Quanto mais egrégoras estiverem juntas para acolher as almas desencarnadas e os irmãos sofredores da matéria, que também vagueiam em espírito, mesmo estando encarnados e sofrem, não é? Nós podemos fazer isso. A casa nos permite isso, trazer todas essas informações, todo esse conteúdo espiritual para disponibilizar para todos os filhos de Deus. Esse é o princípio. Então, usamos na Santa Missa, sim, mas fora dela também. Quando falece alguém da casa, quando falece alguém que é ligado, é primo, irmão, pai, tio, né?
a mesma coisa. Assim como fazemos trabalhos de acolhimento, né, para pessoas familiares nossos na casa, com a egrégora do mestre Irineu, com a egrégora de Mãe Iemanjá, né, com a egrégora de Kardec, justamente para fazer esse acolhimento. E, é claro, estão presentes também, não é, nos nossos trabalhos diários, em especial nas terças-feiras. Obrigado, Anderson. O Ataíde quer falar. Ataíde, desativa o microfone. Já tá. Tá ouvindo? Sim, pode falar. Então, muito bem. Oscar, desculpa aí tomar o teu espaço na fala. Mas quero lembrar uma coisa mais importante, em cima de tudo que tu já falaste, que está deixando a falar sobre o bailado. A importância do bailado através da representação do mestre Irineu dentro da ordem. Ele é tão importante, mas tão importante tanto quanto outros trabalhos dentro da casa. Isso, a maioria das pessoas dentro da casa não leva em consideração a importância do trabalho do mestre Irineu. É preciso que se lembre que o bailado ele é um trabalho que nem um trabalho de gira. É um trabalho de cura, é um trabalho de equilíbrio, é um trabalho de libertação, é um trabalho que harmoniza, é um trabalho que ele é indispensável. O bailado ele é um trabalho indispensável dentro da casa. Aí que todos tivessem consciência de chegar no dia de um bailado e ir para lá com alegria, queira beber a bebida sagrada ou não, mas a importância do acolhimento nesse momento. É somente isso que eu queria deixar. Então, completando então, Ataíde, obrigado aí. Esses trabalhos como gira, bailado, trabalho xamânico, são trabalhos essenciais, são trabalhos que preparam os trabalhadores da casa para o nosso trabalho na ordem. Nós temos que manter a nossa frequência, manter a nossa vibração, manter a nossa saúde, né? Manter o nosso equilíbrio, né? Fazer a nossa limpeza. Então, são trabalhos que não se pode faltar, porque a pessoa às vezes pensa, olha, eu trabalho segunda-feira, eu ajudo lá na cirurgia, eu tenho que estar lá segunda-feira. E ele esquece que ele tem que participar dos bailados, ele tem que participar da gíria, ele tem que participar dos trabalhos xamânicos. Como a gente falou lá no início, nós somos feitos dos 5 elementos. Então, quem mantém esses 5 elementos fluindo em nós são esses trabalhos, xamânico, bailado, gira. Quem vai abrir a nossa coroa, manter os nossos chakras, tudo funcionando bonitinho naquela engrenagem, são esses trabalhos. Então, a pessoa vai lá no trabalho dele do dia e esquece, para ele o compromisso dele terminou ali. Não, não é não. Nós temos que estar... É igual atleta. O atleta vai para o jogo, ele tem que passar a semana se preparando para um jogo. Então, nós ali, cada trabalho nosso é um jogo, que nós temos esses trabalhos, no mínimo uma vez por mês, para preparar a gente. Então, não é trabalho que podemos deixar de lado. Entenderam? É isso aí. Aí, Oscar, a Jaqueline tem uma pergunta. Jaque, pode fazer. Sim. Então, uma é mais uma curiosidade, e o outro é a história que você contou. Eu acho que tem uma parte que eu não entendi. Você citou algumas vezes uma dupla de amigos do mestre Irineu, que foi quem chamou ele primeiro para tomar a bebida, e, se eu não me engano, a mesma dupla abriu um centro espírita. É isso? É isso mesmo. Tá. Mas essa dupla de pessoas não teria, então, relacionado o ayahuasca à doutrina cristã antes do mestre Irineu?
Não, naquele tempo, veja bem, isso foi em 1917, né? Então, não tinha esse padrão de espiritismo que tem hoje. A Umbanda, por exemplo, ela foi criada em 1908, se me fala a memória, e o kardecismo vinha engatinhando, né? Só existem essas duas ligadas, o kardecismo ligado cristão totalmente, né? A Umbanda não tinha se organizado, não tinha nem chegado no Acre ainda. Então, o espiritismo era praticado das maneiras mais primitivas, entendeu? Não era aquele centro espírita que funciona nos moldes como funciona hoje. É uma coisa bem primitiva mesmo. Então, ele funcionou pouco tempo. Depois, mais tarde, hoje tem lá a barquinha lá no Acre. O Daniel, que fundou a Barquinha, já desencarnou, ele frequentava o centro do mestre Irineu, e um dia ele pediu ao mestre Irineu se ele podia trabalhar, usar a ayahuasca no centro espírita, onde ele trabalha. Aí, dali ele foi aperfeiçoando, né? Hoje eu não sei se ele é cristão, como é que é, eu não sei para não te contar. Mas ele trabalha nos moldes de centro espírita. Então, aqueles não era considerado cristão ainda, não. Aquele Daniel é os dois irmãos, né? André Costa e José Costa. Entendi. E a curiosidade é se o mestre Irineu, ele fazia ayahuasca, e eu queria saber se ele também tinha costume de usar outras, tipo, usos medicinais do tabaco, como, por exemplo, através do rapé. Se existe essa informação que ele também gostava de usar para os seus trabalhos, para as suas meditações. Eu É uma sei curiosidade que mesmo. na cura, um cara me relatou uma história, então eu vou passar para vocês. Um cara chegou lá procurou o mestre, que ele estava com hepatite C, né? Estava bem adiantado já o processo. E ele, quando procurou o mestre, então o mestre colocou um copo com a bebida, com o daime, e jogou fumaça de charuto, igual o caboclo joga ali no copo, e tapou com a mão o copo, sacudiu e deu para o cara beber. Aí o cara deitou o cara lá numa cama lá e ficou num processo lá de oração, mais alguns, e essa pessoa disse que ele, no desdobramento, ele viu o mestre pegando o fígado dele, espremendo, igual espreme aqueles panos quando se tira o balde, que dá aquela torcida para espremer aquela água fora. Dizia que saía aquela água suja do fígado dele. Viu no astral acontecendo aqui. E as pessoas que estavam ali em volta, quando ele voltou, levantou, falaram que ele só estava vomitando. E 3 dias depois, diz ele que estava curado. Então, o mestre charuto, eu sei que o mestre usava. Agora, o rapé, acho que pelo que relato, lá não usava rapé. Não. Inclusive, lá em Rio Branco, na comunidade dele lá, não apareceu o rapé lá. Acho que não utilizam. Obrigada, Oscar. Posso complementar, Gabriela? Pode sim, Anderson. Jaqueline, o Oscar colocou muito bem, mas só quero complementar algumas coisas. Só para você ter ideia, quando o Oscar fala que o mestre Irineu, que ainda não era mestre Irineu, era um jovem em busca de si mesmo, não é? Foi tomar a bebida pela primeira vez e ele cruzou o rio e foi lá no Peru, ele tomou a bebida na mão de um bruxo, chamado Pisango. Lembra, Oscar? Lembro, isso mesmo. Um bruxo chamado Pisango, que já trabalhava com uma bebida há muito, muito, muito tempo, que é passado de geração em geração, de grupo para grupo, né, e no intercâmbio entre as tribos muito forte. E lá ele teve uma experiência que eu não vou relatar agora, provavelmente o Luiz vai falar disso no domingo, né? E não foi só o mestre Irineu que fez isso, várias pessoas fizeram isso, aleatoriamente. Ouso dizer que, com o objetivo que o mestre Irineu tinha, ele foi o único a ter o contato com a bebida dessa forma.
Quando essas pessoas traziam a experiência com a bebida, vivenciadas no Peru e noutras regiões próximas ali na fronteira com os rios, eles voltavam para os seus locais de origem e lá eles se organizavam e faziam uso da bebida segundo os seus conhecimentos, segundo a sua formação. Na época, se você quisesse criar qualquer lugar de oração, de devoção, que não fosse já constituído juridicamente como igreja católica ou igreja evangélica, você obrigatoriamente tinha que dar o nome de centro espírita, senão nem registrava. E muitos você tinha, inclusive, que dar o nome de santo. As primeiras tendas de Umbanda, não é, tinham nomes de santos, porque senão nem registrava. Se não me engano, a primeira, em 1908 ou 1910, com Zélio Fernandino de Moraes, é Nossa Senhora da Piedade, lá em Niterói. Pra você ter ideia, porque não podia, era proibido. Era proibido. Você não podia carregar violão, porque o violão era considerado instrumento de malandro, de vadio, era preso. Pra você ter ideia. Né? Como a coisa era realmente complicada. Dentro dos rituais que foram sendo constituídos, e já no final da vida do mestre Irineu se estabeleceu, né, as concentrações, que são de 15 em 15 dias, os bailados, os feitios, as missas e as mesas de cura, vamos assim dizer, né, o que você tem são os cânticos e a bebida. E acabou. Não tem mais nada. A prática pessoal do mestre Irineu como xamã, não é? Que era o que ele realizava fora dos ritos, que vai se tornar depois a doutrina daimista, aí ele variava mesmo. Ele usava de todo o conhecimento que ele tinha. Como o Oscar relatou agora há pouco, na experiência desse cara que foi buscar cura e teve o fígado torcido em desdobramento por ele. Para finalizar, já no final da vida do mestre Irineu, houve algumas dissidências dentro da doutrina daimista. E com essas dissidências, pessoas que foram mais ainda para o interior da Amazônia e alguns para o Pará, alguns desses passaram a fazer uso de uma série de substâncias, inclusive algumas que são absolutamente reprováveis. No meio disso, nós vamos encontrar o rapé, o uso do rapé. Mas nos ritos específicos daquilo que se constituiu a estrutura básica da doutrina daimista, não tem. Você não vê isso. Tá? Na dissidência, você vai encontrar muita coisa, inclusive o uso do rapé. Diferenciar também o que era a ação do mestre Irineu na doutrina dentro dos ritos da doutrina daimista e a sua prática pessoal como xamã no dia a dia. Aí ele usava de tudo. Tudo que ele tinha conhecimento. Era essa que era a minha curiosidade. Você tinha relatos dele mesmo fazendo uso dessas outras medicinas que são indígenas. Ele sempre foi muito preocupado com isso. Extremamente preocupado. Ele tinha até uma preocupação muito grande durante os ritos com as mediunizações. Não é? Não que ele as proibisse ou que ele fosse contra, de forma alguma. Essa informação que chega dele, às vezes é uma informação deformada. Mas ele tinha uma preocupação muito grande com isso, justamente porque, como o Oscar já relatou, o número de pessoas que frequentavam e buscavam cura, né, as pessoas, na sua grande maioria, eram pessoas que não tinham nenhum preparo, nenhuma formação, nenhuma informação. Não se falava em educação mediúnica, meu Deus do céu, isso nem se pensava nisso. Não é? E as próprias ideias, os próprios conceitos que se tinha sobre mediunidade na época eram absolutamente distorcidos. Então, justamente para evitar
não é? Mais deformações ainda, ele sempre teve muita preocupação com isso. Não impediu, ele entendia claramente, ele mediunizava o tempo inteiro. Ele é um grande médium, não é? Mas, infelizmente, e isso é por conta da história, não é? E das pessoas, e a sua incapacidade de entender 80%, 90% do que ele deixou, ficaram essas marcas, não é? Negativas, com relação à mediunidade, outras coisas que ele proibia, que ele era contra. Não tinha isso. Ainda mais ele, não é? Então, é preciso entender realmente, porque tem muita história atravessada, tem muita coisa mal contada, muita coisa que é repetida do jeito que se ouve. São fakes. E que, infelizmente, quando se trata de religião, não é? E de experiências tão fortes como é a experiência com a bebida sagrada, a tendência dessas informações tortas e fora de lugar, a tendência é elas se aumentarem demais, crescerem muito. Eu tenho certeza que o Luiz vai estar falando sobre isso também no próximo domingo. Obrigado. Desculpe aí, Pai Oscar, só para acrescentar. Não, obrigado, foi ótimo. Acrescenta aí. Oscar, a Jaqueline agradece ao Oscar e ao Anderson. E nós chegamos às 22 horas, né, da nossa live. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, alguma contribuição, só para avisar do nosso tempo, viu, Pai Oscar? Tá ok. Se alguém quiser, fica à vontade aí. Se o senhor quiser fazer as últimas considerações para poder encerrar a live, a gente passar para a nossa oração final, eu gostaria de agradecer a sua live, foi muito boa, de muita contribuição para a Irmandade da Luz, e para nós todos também. Sim, eu agradeço, né, a todos vocês, né, a participação, a oportunidade, né, de falar sobre o nosso mestre, né, aliás, todos nós, né, o Anderson está com o conhecimento dele, o Luiz e todos nós, a gente sempre está precisando conhecer cada dia mais de todos os nossos mestres, os diversos trabalhadores da casa ali. Então, é uma oportunidade, né, que a gente teve hoje de estar junto aqui, discutindo isso. A cada dia vai clareando mais e a gente vai percebendo a importância de cada trabalhador ali na casa. Por que o mestre está lá? Por que o Ramatiz está? Por que Kardec está? O que eles levam de bom para a gente? O que eles contribuem com a nossa cultura espiritual, com a nossa elevação? Então, é muito gratificante isso para todos nós. E é isso que eu queria dizer. Que essa luz sempre continua em nossos corações aí. Obrigado. Obrigada, gente.